Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal entrando em peso, vamos lá, muita gente, não consigo ver o nome de ninguém, que é muita gente ao mesmo tempo. Olá, boa noite, Andréia, Fernando, todo mundo entrando. Vou começar em pouquíssimos segundos, vamos esquentando os motores, porque o tema de hoje é muito interessante e eu quero dizer a vocês que nós vamos aprofundar bem o tema, tá? Como eu sempre falo com vocês, Carlos Vinha, meu amigo, bem-vindo. Vamos aprofundar o tema porque é aprofundar que o que nós precisamos é aprofundar, tá? Não pode ser mais do mesmo. Todo mundo entrando, Marcos, Carlos, Vinícius, todo mundo. O tema de hoje é teoria da pena. Na semana passada, eu fiz uma pequena e rápida introdução, falei muito superficialmente sobre a teoria da pena, dei um panorama geral, tá bem? Geral. A hora da pergunta, Vinícius, não é agora. As perguntas, Vinícius, são depois, tá? Então vamos seguir a ordem e manter aqui nosso ambiente de estudo para não bagunçar, não atropelar informações e não atrapalhar quem está prestando atenção, tá? Muito bem. Vamos então começar. Vamos manter, como sempre, o nosso ambiente de estudo. Silêncio, calma, serenidade, tá? Senão, vira escola de samba, tudo bem? Professor Pedro Coelho, um abraço, que bom que você está aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos aprofundar, entender os porquês das coisas. Como eu sempre digo a vocês, aprofundar o tema não é citar palavras em alemão, em espanhol, em italiano, dizer como pensa Roxy, como pensa Munhoz Conde. Isso você é dizer como é em algum lugar, não é? Aprofundar é buscar os porquês das coisas. Gabriel, por que isso é assim? Por que aquilo é daquela forma? Quando você começa a buscar os porquês das coisas, você está aprofundando, tá bem? Muito bem. As finalidades das penas, que é o tema de hoje, esse tema é um tema muito extenso. Eu recebi algumas perguntas, uma muito boa do Humberto, tá ali, do Humberto inclusive, só que eu vou ter que dividir esse tema. Não dá para falar para vocês em finalidade das penas de forma aprofundada, fazendo a diferença no estudo de vocês em meia hora, tá bem? Então vou fazer da seguinte forma. Hoje, boa noite, eu vou falar sobre a finalidade relacionada à teoria absoluta ou teoria absolutista. No próximo encontro, semana que vem, eu já abordo as teorias preventivas. O Humberto mandou uma pergunta muitíssimo bem elaborada sobre a teoria preventiva. Na verdade, a culpa é minha que não avisei que eu ia dividir. Como hoje não teve nenhuma pergunta sobre a teoria absolutista, eu vou usar o tempo todo para expor para vocês o tema, tá bem? E aí, sobrando algum tempo, que eu creio que sobrará, eu abro para as perguntas, tudo bem? Mas vamos lá, de novo. Só, por favor, não me entendam mal, eu tenho um jeito carinhoso de tratar vocês. Só fica na live quem quer estudar, quem quer aprofundar. Quem quiser oba-oba, não fica não. Vai perder seu precioso tempo. Eu sei que seu tempo é muito precioso. Então só vai ficar na live quem estiver disposto a estudar, a entender, a aprofundar e a manter o nosso ambiente de sala de aula, com silêncio e serenidade. Muito bem. São várias as teorias da pena. Teorias retributivas, teorias preventivas, prevenção geral, prevenção especial, prevenção geral positiva, prevenção geral negativa, prevenção especial positiva, prevenção especial negativa, teoria retribucionista, prevenção geral fundamentadora, limitadora. Hoje vamos trabalhar de novo com as teorias absolutas, também chamadas teorias retribucionistas, tá bem? Já fiz o meu roteiro para não perder nenhum tema para vocês. Vamos lá. Você sabe que para a teoria absoluta, para a teoria retribucionista,
A pena tem a finalidade de aplicar um castigo. A pena tem a finalidade de castigar. Retribui-se o crime com uma pena, ou seja, não se quer prevenir nada. O que se quer é retribuir. E eu quero que você entenda por que essa teoria retribucionista, que traz em si a ideia de castigo, ou seja, castigar, por que ela se chama também teoria absoluta ou absolutista? Você chega de decorar direito penal. Você só vai entender essa teoria se você entender o contexto em que ela foi criada. Essa teoria, amigos, ela teve origem no Estado absolutista, tudo bem? Então, para começar a nossa conversa sobre a teoria absoluta ou retribucionista, essa teoria, ela teve origem no Estado absolutista. E qual era a grande característica do Estado absolutista? No Estado absolutista, o rei confundia-se com o Estado. Havia uma identidade entre o rei e o Estado. Ou seja, o Estado, amigos, resumia-se ao rei. Havia uma confusão nítida, real, proposital, entre o rei e o Estado. E tanto é que ficou famosa aquela frase do rei da França, Luís XIV, o Estado sou eu. Né? Então chegava lá o rei, essa propriedade aqui de quem é? Ah, é minha. Agora é minha. Por quê? Porque eu sou o rei, eu quero, o Estado sou eu. E a proteção do Estado, você não está entendendo, amigo, o Estado sou eu. O que você tem aí? Joias, pedras preciosas, agora é tudo meu. Por como assim tudo seu? Porque eu sou o rei, eu sou o Estado sou eu. A partir de agora, eu vou instituir o imposto. Assistir ao Periscope de segunda a sexta vai pagar R$100 de imposto. Por quê? Porque eu quero. Eu sou o rei sou eu. Eu sou o Estado. Então havia uma identidade entre o rei e o Estado. Naquela época, vigorava a teoria chamada, qual? Teoria do direito divino. Pela teoria do direito divino, o rei era escolhido por Deus. Aí você começa a pensar, e as coisas começam a fazer sentido. Se pela teoria do direito divino, o rei era escolhido por Deus, o rei somente respondia perante Deus. O rei era irresponsável pelos atos praticados em terra, ok? E quem é que respondia pelos atos praticados em terra? O parlamento. Então o parlamento, ele era responsabilizado pelos atos praticados pelo rei. Até porque the king can do no wrong. O rei nunca erra. Um parênteses. Foi por essa teoria do direito divino, segundo a qual o rei era escolhido por Deus e por isso respondia somente perante Deus, que nasceu a imunidade parlamentar do direito constitucional, que na realidade, amigos, a imunidade não é parlamentar, a imunidade é do parlamento. Um dia o parlamento acordou insatisfeito e falou, peraí, como é que a gente vai responder pelos atos do rei? Vamos criar um mecanismo de proteção dos atos do rei. Criaram uma imunidade do parlamento. A partir de então, o parlamento estava protegido pelos atos praticados pelo rei. Parênteses. Então, vigorando a teoria do direito divino, o rei ele não se confundia somente com o Estado. O rei concentrava em si 3 atributos, 3 instituições, 3 coisas para falar português claro. O rei representava o Estado, a legalidade e a justiça. Então estava personificada na figura do rei o quê? Personificado o Estado, personificada a legalidade e personificada a justiça. O rei concentrava em si essa figura. Eu sou o Estado sou eu, né? Eu sou o Estado, a legalidade e a justiça. Olha o pulo do gato agora que eu vou te dar, hein? Quem praticasse um crime, portanto, atentava contra o Estado. Mas quem era o Estado? Não era o rei? Portanto, olha o raciocínio encadeado. Quem praticasse o crime,
atentava contra o Estado e, por sua vez, atentava contra o rei. Portanto, o crime praticado no Estado absolutista era entendido como um atentado contra o próprio rei. Mas espera aí, Gabriel, você falou que o rei era escolhido por Deus. Era. Qual é a consequência disso? Quem praticava um crime atentava contra o Estado, contra a legalidade, contra a justiça, atentava contra o rei e contra Deus. Portanto, por tudo isso, o criminoso merecia só uma coisa: castigo. Por ter atentado contra o Estado, contra a legalidade, contra a justiça, por ter atentado ao fim do dia contra o rei, ele só merecia uma coisa: pena, castigo. Por isso que a pena trazia em si, para a teoria absolutista, que teve origem lá no Estado absolutista, a ideia de retribuição e castigo. A ideia da pena, amigos, era tão somente punição, era punir. Afinal de contas, o agente que praticava um crime atentava contra o rei. E vejam vocês a gravidade disso. No Estado absolutista, quem atentasse contra o rei, pena, castigo. Então essa era a ideia da pena. Tão somente o castigo, castigar. O que aconteceu? Evoluiu-se no tempo. Tivemos o advento do mercantilismo, do Estado burguês surgindo, e com isso tudo surge, professor Alessandro Pinage, um abraço, surge a teoria do contrato social. Os homens que viviam em terra estavam cansados de um estado de guerra constante, de desagregação, de luta entre os indivíduos. Surge então o contrato social. Surge a teoria do contrato social. Os indivíduos agrupavam-se em sociedade, formavam uma sociedade. Naquela sociedade vigorava o contrato social. É como se fosse um contrato social de uma sociedade, façam esse paralelo, né? Naquela coletividade tínhamos o contrato social e os indivíduos que lá viviam deveriam sujeitar-se às regras do contrato social. E estão aí os autores contratualistas, como Rousseau, que escreveram sobre o tema, o contrato social. Estão aí também, é um grande fonte de estudo, o Leviatã, de Thomas Hobbes, também trata da ideia contratualista. Com o advento do contrato social, os homens agrupavam-se em uma coletividade e ali vigorava um conjunto de normas. Mas o poder continuava a ser exercido por uma pessoa, que era o soberano. A essa pessoa, soberano, competia assegurar a paz interna. A defesa daquela microsociedade, daquela sociedade que vivia em contrato, não é? Do contrato social, competia ao soberano. E a esse soberano todos deviam obediência. Para quem leu, o soberano é o Leviatã, de Thomas Hobbes. Tudo bem? Nesse momento, já se afasta a teoria do direito divino e passa a vigorar a teoria do contrato social. Então, todos viviam em um contrato social ali dentro e todos deviam sujeitar-se às normas do contrato social. O agente que praticasse um crime qualquer, ele não atentava mais contra o rei, contra Deus, contra a justiça e o Estado, porque não vigorava mais a teoria do direito divino. Mas o agente que praticasse um crime, ele atentava contra o próprio contrato social estabelecido, do qual ele fazia parte e ao qual ele devia obediência. O criminoso, ele era, guardem isso, ele era considerado um traidor. Ele era considerado um traidor
por ter violado, por ter quebrado as regras do contrato social, né? Quando nós vivemos, e o Jacobs fala muito bem isso, quando nós vivemos... Cadê o Jacobs? Não, tá ali. Quando nós vivemos em um contrato social, nós vivemos na expectativa. Qual é a expectativa que nós vivemos? Todos os participantes daquele contrato social cumprirão as normas do contrato. É igual você fazer uma sociedade limitada, que seja. Você imagina que todos os sócios daquela sociedade cumprirão as normas do contrato. Logo, todos os indivíduos que viviam no contrato social e deveriam observar as normas dele, havia ali as expectativas de que todos iriam cumprir, todos inseridos naquele contrato social, deveriam cumprir as normas do contrato. Ok? O agente que praticasse um delito, ele era considerado um traidor. E por quê? Porque ele traía a confiança depositada nele pelos demais indivíduos que viviam naquele contrato social. Então vejam, ele era considerado um traidor. Tudo bem? Vejam, ele quebrou as regras da ordem jurídica, ele quebrou as regras do contrato social. A pena aqui, além da ideia de castigo, ela passa a ter outra ideia. Ela passa a ter outra ideia, tá bem? Qual? Nesse momento, do agente criminoso considerado um traidor, por ter traído a confiança depositada nele, as expectativas depositadas nele, a pena passa a ter uma segunda ideia. Qual? Castigo e restauração da ordem jurídica. Aquele traidor não quebrou o contrato social, então a pena, além de castigá-lo, a pena iria restaurar a ordem jurídica. Mas vejam vocês que mesmo vigorando o contrato social, a pena trazia em si a ideia de castigo, de retribuição social. Então notem que não é à toa que a pena para a teoria absolutista, retribucionista, tem ideia de castigo. Hoxie, em algumas passagens de seu livro, ao comentar essa teoria, ele diz, Hoxie, no seu tratado, manual de direito penal, Hoxie diz: a prática do crime deve ser compensada com um mal. A prática de um crime deve ser compensada com um mal. Esse mal é o que vai trazer a ideia de castigo. Como se chama esse mal? Pena. Então, aprofundando o tema, você consegue identificar a ideia de retribuição, de castigo, teoria absolutista, Estado absolutista? Sim. Essa teoria absolutista, retribucionista, né? Ela teve alguns defensores, vários defensores. Entre eles vou citar 3. Francesco Carrara, Immanuel Kant e Guilherme Hegel. Francesco Carrara, no seu programa de direito criminal, professor italiano, ele diz o seguinte: quando o delinquente pratica um crime, ele diminui a sensação de segurança naquela coletividade. Quando um delinquente, e aí já estou fora do contrato social, tá, gente? Quando o delinquente pratica uma infração penal, ele reduz nos demais indivíduos que moram naquela coletividade a sensação de segurança. Então a pena serviria para punir, para castigar e para restabelecer a ordem externa daquela coletividade. E mesmo servindo para restabelecer a ordem externa daquela sociedade, notem vocês que a pena ainda não perde o caráter de punição, não perde o caráter de retribuição e não perde o caráter de castigo. Tudo bem? Um outro defensor, expositor da teoria absolutista ou retribucionista, foi Kant. Kant, em
Metafísica dos Costumes, esse aqui, ou também na fundamentação da sua metafísica, não é? Ele trazia a seguinte ideia. Preste atenção. Por que eu estou falando de Kant? 1, para aprofundar, 2, para você entender, e 3, prova, Juiz Federal, TRF, 5ª Região, 2011. Estou lendo aqui no computador. Discorra sobre a finalidade da pena como sanção específica do direito penal, abordando as principais teorias relacionadas ao tema, com ênfase na doutrina de Kant. Vou ler de novo a questão. Discursiva, hein? Discorra, meu amigo, é um texto de 60 linhas. Discorra sobre a finalidade da pena como sanção específica do direito penal, abordando as principais teorias relacionadas ao tema, com ênfase na doutrina de Kant. Porque eu vou te falar agora, para que eu susto. Eu vou te falar agora o que você escreveria na prova. Simples. Agora, tem que aprofundar. Kant via a lei. Vamos lá. Olha, a decisão de ontem. Pessoal, eu peço imensa desculpa, mas a partir de agora, quando você desviar do tema, eu vou te bloquear. Porque isso aqui é estudo aprofundado, é raciocínio, tem gente anotando, pensando, raciocinando, e você desvia a atenção de todo mundo. Tudo bem? Então, por favor. Vamos lá. Kant via a lei como um imperativo categórico. Não, tudo bem, Davi, não falei para você não aqui. Você falou agora, mas tem muita gente que, não é? Sobre o tema de ontem, assiste um vídeo do Rogério Sanches que ele gravou no Facebook ontem, muito bom o vídeo dele. Assiste lá depois, tá? Para não perder o fio da meada. Kant via a lei como um imperativo categórico. Imperativo categórico, tá bem? Como assim? A lei era um imperativo categórico. Era algo que devia ser cumprido independentemente de qualquer coisa. A lei deveria ser cumprida independentemente de qualquer outra finalidade. Para Kant, o imperativo categórico era a manifestação do dever ser. Ora, por que isso é assim? Porque deve ser. Por que eu tenho que pagar os aluguéis ao fim do mês para o meu locador? Porque tem que ser. Por que eu não posso subtrair para mim coisa legal? Porque tem que ser assim. Por que eu não posso matar alguém? Porque você não pode. Porque você não pode, tem que ser assim. Você deve observar a lei. Por isso que ela era o imperativo categórico. Acabou. Então a lei tem que ser cumprida porque tem que ser cumprida. Não é porque, não vou, se eu não cumprir a lei, pode ter uma pena, eu tenho medo de sofrer uma sanção penal. Esquece. Não é por isso. Tá bem? A lei tem que ser cumprida porque tem que ser cumprida e ponto final. Daí o imperativo categórico. Tá bem? Vamos lá. Para Kant, portanto, quem não cumpre a lei está violando o imperativo categórico. Se o agente, ao praticar um delito, ele viola a norma, ele está violando o imperativo categórico e, por isso, não merece ser reconhecido como cidadão. Assim, o castigo pode ser aplicado impiedosamente. Então, para Kant, a ideia do imperativo categórico, dentro dessa noção de Kant, a pena era aplicada como a ideia de castigar. Castigar alguém por ter violado o imperativo categórico, por ter violado a manifestação do dever ser. Kant não via na pena nenhuma utilidade para o delinquente. Punia-se o delinquente não para prevenir que outros pratiquem crimes, não para ressocializá-lo. A pena aplicada ao delinquente não tinha nenhuma utilidade para prevenção futura. Não é? Pune-se o delinquente só porque violou o imperativo categórico. Então, a ideia de punição mesmo. Até porque, para Kant, o homem dizia ele, o homem é um fim em si mesmo.
O homem não pode ser meio para nada. Se o homem, atenção ao raciocínio, se o homem é um fim em si mesmo, e o homem, por isso, não pode ser usado como meio, como instrumento para nada, eu não posso falar em prevenção geral, por exemplo. Eu não posso aplicar uma pena ao delinquente para prevenir que outros pratiquem crime. O homem não é um meio de intimidação, trocando em miúdos, né? É um fim em si mesmo, tá bem? Então a pena não tem a finalidade de prevenir futuros crimes. Ela tem a finalidade de punir aquela pessoa que violou o imperativo categórico. E é por essa razão que Kant não via na pena nenhuma ideia de prevenção, nem prevenção geral, nem prevenção especial, positiva nem negativa. Vocês estão entendendo? Muito bem. Eu estou me esforçando ao máximo para tentar abordar com simplicidade um tema que é complexo. E mais, não teria um quadro para escrever, um tablet, nada. É na garganta, então dificulta muito, tá bem? Vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou assim, muita viagem, não quero ouvir isso não. Viagem, viu a prova lá? TRF5? Muito bem. Então, vimos a teoria retribucionista, os apoiadores, Francesco Carrara, Kant. E agora, para encerrar, temos 3 minutos. Teoria de Hegel. Guilherme Hegel, cadê o Hegel? Hegel... Não tá aqui não. Não sei. Bom, tem que achar aqui, tá? O Hegel tá aqui em algum lugar na parede. Hegel. Não dá para falar de tudo, né, gente? Porque o tempo é limitado, o periscópio é limitado, enfim, trava aí, enfim. Vamos lá. A ideia também não é ser um curso completo pelo periscópio não, tá, gente? Desculpem. Vamos lá. Hegel tinha a seguinte tese, retratada na seguinte frase. Calma, não se afobe. Se você não entender, não se espante, tá? A pena é a negação da negação do direito. Como é que é, Gabriel? Você não confundiu, não? Não é negação do direito? Não. A pena é a negação da negação do direito. Negação da negação do direito. O que é isso, Gabriel? Vamos lá. Para Hegel, a ordem jurídica é a manifestação da vontade geral. E é, não é? A vontade de todos os cidadãos forma a ordem jurídica. Então, para Hegel, como a ordem jurídica é a manifestação da vontade geral, a vontade geral está retratada na norma jurídica daquela coletividade. Quando o delinquente... e detalhe para Hegel. E vejam, todo arcabouço jurídico, todo ordenamento normativo, ordenamento jurídico, né, todo aquele ordenamento jurídico vale para todos os cidadãos. Todos os indivíduos que vivem naquela coletividade devem sujeitar-se a essa ordem jurídica. Quando o delinquente pratica uma infração penal, ele nega a ordem jurídica. Ele não viola a ordem jurídica. A ordem jurídica não é o resultado da manifestação da vontade geral. Logo, se ele viola a ordem jurídica, ele nega a vontade geral. Ele nega a vontade de todos e, ao praticar um crime, demonstra para todo mundo o seguinte: essa norma, para mim não vale. Tanto não vale que eu violei e pratiquei um crime. Eu vivo aqui na coletividade. A ordem jurídica é a manifestação da vontade de todos nós, mas eu estou demonstrando que essa norma não vale para mim. Tanto é que eu violei. A norma, por exemplo, de não matar, para mim não vale. Então, estou negando a vigência da norma. Então, eu estou negando o direito, tá bem? Para Hegel, a prática da infração penal é a negação da ordem jurídica. Ele nega... Como é que ele nega, Gabriel? Nega ao dizer, olha, estou praticando um crime, para mim não vale essa ordem jurídica. Quando o delinquente pratica a infração penal, ele dá mostras de que ele não se sujeita à ordem jurídica. É como se a ordem jurídica não vigorasse para ele. Negou.
Negou. Quando ele nega, primeira negação do agente, quando que ele nega a vontade geral praticando um crime. Quando o direito penal aplica uma pena, o direito penal faz o quê? Nega a negação do agente. E ao negar a negação do agente, restabelece a ordem jurídica. Tá, você pediu, cara. Tudo bem, já que você pediu, eu vou te bloquear. Só porque você pediu. Vamos lá. Pessoal perdido na internet, né, cara? Vamos lá. De novo. Quando o delinquente pratica um crime, ele nega a ordem jurídica. Negou. Porque disse para mim não vigora porque pratica delito. Tudo bem? Então, não vigora. Negou. Primeira negação. De quem é a primeira negação? Do delinquente. Quando vem o Estado e aplica uma pena ao delinquente, o Estado, a pena, nega a negação do delinquente. Negação da negação do delinquente. E quando a pena é aplicada ao delinquente e nega a sua negação, o que acontece? Restabelece a ordem jurídica. Então vejam, o João praticou um crime. O que o João demonstrou à sociedade? Opa, para mim, esse negócio de norma aí, de lei, não vigora, não. Tanto não vigora porque pratiquei um crime. Muito bem. Negou a ordem jurídica. Quando o Estado aplica a pena ao João, o que faz o Estado? Nega a vontade do João. Nega a negação do João. O João pratica um crime, nega a ordem jurídica. O Estado vem e aplica a pena, nega a negação do João. Por isso que Hegel dizia, a pena é a negação da negação. E o Estado, quando aplica a pena e nega a negação do agente, restabelece a ordem jurídica. Falou, tá vendo? O João negou a vigência da norma. Eu, Estado, apliquei-lhe uma pena, estou negando a negação dele. E ao fazê-lo, eu estou demonstrando a todos vocês que a norma vale para todo mundo. Por isso que Hegel dizia que a pena era a negação da negação do direito. O delinquente pratica um crime, nega o direito. A pena nega a negação do agente. Tudo bem? Bom, portanto, para Hegel, a pena seria uma forma de compensar a prática do crime e restabelecer a ordem social. Tudo bem, meus amigos? Bom, essas eram as preliminares ideias. Eu avisei que eu ia aprofundar. E pedi, só fica na live quem quiser aprofundar o estudo do direito. Foram as primeiras ideias. Claro que, longe de esgotar o tema, tá bem? Primeiras ideias sobre a teoria absoluta, a teoria retribucionista. Eu queria agradecer, o tema é denso, o tema é complexo, tudo bem? Mas eu procurei abordar de forma simples um tema de altíssima complexidade e provei que cai em prova, tá? Meus amigos, no próximo encontro, que será semana que vem, eu mudei o dia do grupo de estudo, tá, gente? Era quarta-feira, a agenda ficou um pouco apertada quarta-feira, passou a ser às quintas, hoje é quinta-feira. Na semana que vem, nós vamos ver... Gabriel, é uma forma de neutralizar a gente? Olha, a teoria de Hegel, de Kant, ela é uma espécie de substrato para a teoria do direito penal do inimigo de Jacobs. Para quem tiver interesse, nesse meu livrinho, pequenininho, porém muito denso, profundo, eu adoto toda a teoria do Jacobs, venho falando de Fichte, de Kant, de Rousseau, enfim, e faço um comparativo com a lei de crimes hediondos, tá? Meus amigos, na semana que vem, nós vamos ver as teorias preventivas, também chamadas relativas, tá bem? Obrigado. Vocês estão falando da onde? Fala para mim rapidinho, estão da onde? Humberto, sua pergunta, Humberto, semana que vem, tá, amigo? Desculpa, não esqueci não, porque faltou pertinência, a culpa foi minha que eu não avisei que eu ia dividir o tema. CBH, Vitória, DF,
onde encomendar é da editora Ímpetus, tá bem? Joinville, Teresina, Porto Alegre, Ceará, São Paulo, Belém, Montes Claros, Goiânia, Cuiabá, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Maricá, Feira de Santana, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Tá. Muito bem. Pantanal, Rondonópolis, legal, legal, legal. Meus amigos, obrigado pela companhia. Boa semana a todos. Um abraço e bons estudos. Tchau.